Dando continuidade à nossa apresentação sobre a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 2020, vamos falar um pouco agora sobre orientações gerais de preenchimento. Não tem nenhuma novidade, mas é importante a gente repassar alguns conceitos e algumas informações importantes para o correto preenchimento da Declaração do Imposto de Renda. Obrigatoriedade de apresentação. Quem está obrigado a apresentar? Não mudou nada, é igual à declaração dos anos anteriores. Mas eu gostaria de ressaltar aqui os 2 ou 3 pontos dessa relação de pessoas que estão obrigadas a apresentar. Primeiro, tem que ser residente no Brasil. Uma pessoa física residente no Brasil que obteve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 ou rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte, acima de 40 mil. A pessoa que também, em 31 de dezembro de 2019, teve posse ou propriedade de bens e direitos de um valor superior a R$ 300 mil. Afora isso, as pessoas que retornaram ao país, as pessoas que fizeram operações de apuração de ganho de capital em 2019, ou aquelas pessoas que optaram pela isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital sobre venda de imóveis residenciais e cujo produto foi aplicado para a compra de um novo imóvel. Portanto, não houve nenhuma novidade em relação ao ano anterior. Meios para a apresentação da declaração. Também sem novidade. Você pode fazer sua declaração pelo computador, usando o programa gerador da declaração, que pode ser obtido no site oficial da Receita Federal. Você vai lá, faz o download do programa, baixa o programa, tem um programa no seu computador, abre, e aí você preenche as suas declarações, ou importa via declaração pré-preenchida, ou ainda importa do seu computador, da declaração do ano anterior que está guardado lá no seu computador. E também já não é novidade, porque vem sendo utilizado já há alguns anos, você pode utilizar também os dispositivos móveis, tais como os tablets e os smartphones. E você, mediante o acesso ao aplicativo Meu Imposto de Renda, pode também baixar a sua declaração. Mais uma vez, nós estamos voltando a ressaltar a declaração de ajuste anual pré-preenchida. Nós lembramos da necessidade do certificado digital, que o contribuinte deve ter apresentado a declaração no ano passado, para que possa importar essas informações. E lembrando que você vai importar as declarações contidas na DIRF, que são os seus rendimentos, imposto retido na fonte, as informações da DMED, que são as informações de gastos com hospitalização, saúde, despesas médicas, enfim, e as informações prestadas pelas empresas da área imobiliária na DIMOB, que é uma declaração de informações sobre atividades imobiliárias. Vamos falar um pouquinho sobre a opção pelo desconto simplificado. Os descontos podem ser feitos através das chamadas deduções legais, contribuição previdenciária oficial, contribuição previdenciária privada, dependentes, despesas médicas, livro-caixa, pensão alimentícia judicial e também as doações ao Estatuto da Criança e do Adolescente e aos fundos controlados pelos Conselhos do Idoso. Mas existe uma opção
para quem não tem tanta dedução legal, de optar por 20% sobre o total dos rendimentos tributáveis. Esse 20% sobre o total dos rendimentos tributáveis tem um limite, que é de R$ 16.754,34. Mas não existe muita necessidade de você ter essa preocupação. Qual é a melhor opção? Deduções legais ou desconto simplificado? Quando você está digitando e entrando com as informações na sua declaração, se você olhar para o canto inferior esquerdo da tela, você vai ter as informações em tempo real do valor por uma opção ou por outra. E isso facilita a sua decisão sobre qual opção escolher. Vamos então falar um pouquinho sobre dependente. Quem eu posso colocar como dependente na minha declaração de imposto de renda da pessoa física? Também não houve alteração em relação a anos anteriores. Vamos dar uma recapitulada rápida. Cônjuge de companheiro, filho, enteado, irmão, neto ou bisneto sem arrimo dos pais, pais, avós e bisavós, menor pobre até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque, e aqui eu chamo a atenção, tem que ter a guarda judicial, ou pessoa absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador. Duas observações. Se eu coloco dependente na minha declaração, eu tenho que informar também ganhos e despesas desses dependentes. E a minha declaração, titular e dependente, é considerada uma declaração em conjunto. E lembrando, desde o ano passado, é obrigatório a informação do CPF do dependente, não importa a idade. Despesas com instrução. Também não houve mudança, mas é um item importante e muitas pessoas se utilizam dessa dedução. A dedução relativo à instrução, despesas com educação, se refere àquela educação regular, desde a creche até o curso superior e posterior, pós-graduação, mestrado, de assuntos ligados à sua área de formação. Então eu gostaria de chamar a atenção aqui, o que é que não pode ser colocado como dedução relativa à instrução. Não pode uniforme, material e transporte escolar, dissertação de mestrado, também enciclopédias, livros, jornais, aulas particulares. Isso daqui muita gente pergunta. Música, dança, aulas de natação, ginástica, tênis, pilotagem, dicção, corte e costura, informática, idiomas e preparatórios para concursos ou vestibulares. Essas despesas não podem ser colocadas na declaração do imposto de renda, porque não existe previsão legal para isso. Contribuições a entidades que criem e eduquem menores. Contribuições às associações de pais e mestres e para a educação. Crédito educativo também não, nem passagens e estadias para estudos. Vamos falar um pouquinho das despesas médicas. Também é muito usado, muita gente paga plano de saúde e, além disso, às vezes tem uma consulta particular e todas essas despesas aí podem ser incluídas. E mais importante, despesas médicas não têm limite. Consideram-se as despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados a médico de qualquer especialidade. Dentista, psicólogo, fisioterapeuta,
terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e a hospitais, e despesas também provenientes de exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos, próteses ortopédicas e dentárias. Tudo isso pode ser considerado despesa médica. Eu ainda acrescento que internação hospitalar efetuada em residência, no caso dessa internação vir na fatura emitida por estabelecimento hospitalar. Tudo que vem numa conta de hospital pode ser considerado despesa médica. Marca-passo também é dedutível. Eu estou falando aqui alguns casos, mas existem muitos outros. A Receita Federal disponibiliza no seu site um manual de perguntas e respostas, onde várias outras despesas médicas estão listadas. Então eu oriento consultar esse perguntas e respostas, que normalmente é conhecido internamente lá na Receita como o perguntão. Ele é específico para o imposto de renda pessoa física e o 2020 já está disponível na nossa página. Vou chamar a atenção também aqui para algumas despesas que não podem ser consideradas na declaração. São aquelas despesas reembolsadas ou cobertas por apólice de seguro. Plano de saúde pago à empresa no exterior. Não pode, se for no exterior. Óculos, lentes de contato, aparelhos de surdez e similares também não devem ser informados como despesa médica. Exame de DNA para verificação de paternidade. Não existe previsão legal para considerar essa despesa. Medicamentos, exceto se constar na conta hospitalar. Como eu já falei, o que vier na conta hospitalar pode ser deduzido como despesa médica. E para medicamentos, vale também vacinas, só se vier na conta hospitalar. Prótese mamária, da mesma forma, e passagem e hospedagem no Brasil ou exterior para fins de tratamento médico hospitalar. Então, só alertando para que essas despesas não sejam colocadas, porque possivelmente a sua declaração pode ser glosada e a despesa não vai ser considerada. Muito bem, preenchida a declaração, a gente vai fazer a entrega da mesma. Tudo isso no computador, onde foi feita a declaração. A declaração desse ano tem seu prazo de entrega iniciado no dia 2 de março e vai até 30 de abril, que é o último dia útil de abril, próximo mês. Independentemente do meio de apresentação, se foi no computador, se foi no tablet, se foi no smartphone. Pela internet, o prazo será interrompido às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. É interrompido no dia 1º de maio, que é o dia seguinte, ninguém envia a declaração. Agora, quando você entrega a declaração, qual é o comprovante que você vai ter para provar essa entrega? É o recibo de entrega, que também é gerado no próprio programa que você utilizou para fazer a declaração. Para fazer a declaração e para transmitir essa declaração em 2020, passou a ser obrigatório a informação do número do recibo da última declaração apresentada. Então, se você fez a declaração no ano passado, esse número do recibo vai ser necessário que se coloque na declaração deste ano, para enviar a declaração. Até o ano passado, a primeira declaração entregue não exigia esse número de recibo, mas a partir desse ano,
ele ficou exigido para aquelas pessoas que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$200 mil. Ou seja, se você teve rendimentos tributáveis abaixo de R$200 mil, não vai ser exigido o número do recibo para enviar a declaração. Se você tiver o certificado digital, também não vai ser exigido o número de recibo. E se você está entregando pela primeira vez ou não apresentou a declaração no ano anterior, também não tem como você informar o número de recibo, porque se você não entregou, não foi gerado um recibo. Mas, para aquelas pessoas que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$200 mil, aí sim é a novidade. Vai ter que se colocar o número do recibo para que ela possa ser transmitida. E lembrando também que declarações com valores elevados, pagamentos de rendimentos a pessoa física ou pessoa jurídica, ou rendimentos recebidos acima de R$5 milhões, só vai poder ser transmitido com certificado digital. Mas isso é uma regra que já vinha dos anos anteriores. Muito bem. Vocês têm até o dia 30 de abril para entregar a sua declaração. Não entregou, pode continuar tentando entregar a partir do dia 2 de maio. Só que vai entregar com atraso. E aí vai ser cobrada uma multa por atraso da entrega da declaração. Essa multa, sem novidades, ela é de 1% ao mês ou fração de mês, cobrada sobre o imposto devido. Mas ela tem dois limites. O limite mínimo é R$ 165,74, mas ela pode chegar até 20% cobrada sobre o imposto devido. Alerto a todos, principalmente aqueles que têm muitas declarações para ser entregues no final do prazo e acabam entregando a declaração para não ter que pagar a multa por atraso de entrega. E claro que quando você entrega a declaração, ou você optou por desconto simplificado ou por dedução legal. A retificadora feita depois do prazo de entrega, ou seja, a partir de maio, não aceita a mudança de opção de tributação. Se foi desconto simplificado, vai ser retificado com desconto simplificado. E se foi por deduções legais, também a retificadora vai manter por deduções legais. Preenchemos a nossa declaração, enviamos a declaração e deu imposto a pagar. Se deu imposto a pagar, continua a mesma regra dos anos anteriores. O imposto pode ser pago em até 8 cotas mensais e sucessivas. Primeira vence no último dia útil de abril e a última no último dia útil de novembro, se for em 8 cotas. E observamos o seguinte, nenhuma cota pode ser inferior a R$ 50. Ou seja, se você tem um imposto até R$ 100, vai ter que ser pago em cota única. A primeira cota, ou cota única, vence no último dia de entrega da declaração. Neste ano, 30 de abril. E as demais cotas são pagas sucessivamente, mensais, último dia de cada mês, corrigidas pela taxa Selic. Vamos conversar um pouquinho sobre essas moedas virtuais, moedas digitais, bitcoins, Ethereum, Ripple. Elas são moedas digitais que não precisam de validação de bancos ou de qualquer outras instituições para que elas circulem no país. Criptoativos é uma categoria dessas moedas, dinheiro, que são criptografadas, que estão inseridas no mercado e que circulam apenas digitalmente, virtual. Em julho de 2019, foi publicada
uma instrução normativa da Receita Federal do Brasil, de número 1888, e ela disciplinou a prestação de informações à Receita Federal dessas operações com criptoativos. Essas moedas virtuais, muito embora não sejam consideradas como moeda, né, elas têm que ser declaradas à Receita. E devem ser declaradas na ficha Bens e Direitos, Código 99, Outros Bens e Direitos, porque elas são equiparadas a qualquer outro ativo financeiro. E, importante, elas devem ser declaradas pelo valor de aquisição. Você comprou por um determinado valor, quando você vai vender, já é um outro valor. E você deverá apurar ganho de capital quando os ganhos obtidos na venda dessas moedas de determinado mês for superior a R$35.000. Isso já acontece com outros bens. Se ele for vendido com ganho superior a R$35.000, naquele mês você já tem que apurar ganho de capital. Com essas moedas virtuais, da mesma forma. É importante que o contribuinte sempre guarde a sua documentação utilizada no imposto de renda por pelo menos 5 anos. Caso seja acionado pela Receita Federal, você tem como comprovar a sua despesa. Então vocês podem ver aí, bens e direitos, Código 99, outros bens e direitos. Aí que deve ser declarado pelo valor de aquisição as moedas virtuais. Terminamos então a nossa segunda parte dessa apresentação da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2020.